No nosso quinto bate-papo, iremos conversar com Aurélio Batista, da Rádio Conexão Católica. Vamos conversar sobre sua trajetória e como ele iniciou na área de comunicação. Aurélio vai falar sobre as dificuldades de montar e manter uma rádio web. Acompanhe nossa conversa. Muito boa noite, meus amigos. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Bate-Papo com Klein. Boa noite, Carlão. Tudo bom com você, meu amigo? Boa noite, Fábio. Boa noite aí o pessoal que está nos acompanhando na nossa live de hoje. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Bate-Papo com Klein. E hoje nós vamos ter uma visita ilustre, uma pessoa que realmente é muito importante para mim, particularmente, né? Porque se hoje eu estou na direção aqui desse programa, eu devo a essa pessoa. Muitas das coisas que eu utilizo para tocar o nosso programa aqui, eu aprendi com esse nosso convidado de hoje, tá? Então, sem muitas delongas, vou passar aqui a palavra para o Fábio Klein. Bom, Carlão, hoje nosso convidado, a gente vai falar um pouco sobre web rádio, criação de rádio, né? E a gente tinha que trazer ele, né? A gente tem amizade, a minha amizade com ele é nova, é recente e tal, conheci praticamente junto com você ele, tenho um carinho muito grande por ele, também aprendo muita coisa com ele, como a gente aprende. E hoje, deixa eu ver se ele tá podendo falar ali. Vamos ver, hoje a gente vai conversar com o Aurélio Batista. Boa noite, Aurélio. Tudo bom com você, meu amigo? Seu microfone está fechado. Seu microfone está fechado, Aurélio. Eu estou dando um jeito aqui. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Aurélio. Desculpa, estou na cidade de Lorena agora à noite, onde nós estamos vindo fazer algumas tratativas para a Rádio Conexão Católica e também alguns trabalhos pessoais. Aí eu peço desculpas pelo jeito, a falta de luz, mas eu estou aqui no carro junto com o Roberto Pires. Mas pode ir lá, vamos conversando. E agora já estou conectado à bateria do carro. Podemos falar infinitamente. Ah, então tá suave. Então a gente já tá suave, então. Manda um abraço aí pro Roberto aí também. Gradado, vamos lá. Aurélio, queria que você se apresentasse, falasse da sua trajetória, como você começou, sua experiência no meio da comunicação. Que não é só web rádio que você tem tem uma boa experiência no meio de comunicação. Queria que você passasse um pouco para nós, se apresentasse e contasse um pouco da sua trajetória. Vamos lá. Sou Aurélio Batista, tenho 47 anos, trabalhei 20 anos na área de eventos, né, como operador de áudio, e dentro da operação da empresa, além de operação de áudio, comecei a fazer iluminação e também acabei fazendo o trabalho de videomaker, né, o cinegrafista, né, o câmera. E me apaixonei pela profissão, e também como eu sou católico desde de pequeno, sempre me encantei de fazer as coisas para a Igreja Católica, porque não fazer eventos e trabalhos para a Igreja Católica. Por isso nasceu a Rádio Conexão Católica, que está há 10 anos no ar. Mas antes trabalhei, quem não fez, né? Quem trabalha na comunicação, trabalhei com um bom tempo em rádio, nas antigas rádios piratas, né? E trabalhei um bom tempo na questão de como locutor e também nos promocionais, né? Fiz estágio na Jovem Pan FM, né? Em São Paulo 100,9 aqui, e a gente trabalhamos com comunicação desde sempre, né? Somos apaixonados por outra coisa, temos em comum como Klein a questão de ser busólogos, né? Transporte coletivo, né? Já fui conselheiro municipal de transporte na cidade de São Paulo, né? Fui cobrador de ônibus, fui motorista, até vou entrar nesse trabalho de eventos. E hoje trabalhamos com comunicação para os meios católicos, né?
Isso é bacana. Ô, Aurélio, me fala uma coisa assim, como surgiu a ideia de desenvolver a rádio e há quantos anos a rádio está no ar? Você já falou agora há pouco que a rádio está há 10 anos no ar, né? Mas como surgiu a ideia de você colocar a Rádio Conexão Católica no ar? Então, como eu falei, no princípio eu trabalhei em rádio pirata. Então, em uma das rádios, chamava-se Conexão FM em São Paulo. E o dono da rádio resolveu me dar um horário para falar da Igreja Católica, porque da rádio dele ele tinha vendido horários para pastores e várias denominações religiosas, e não tinha ninguém católico. Então ele me convidou para a igreja para trabalhar, para montar um programa, e nós resolvemos colocar com o nome da rádio, né? Então, Conexão Católica, Conexão FM e Católica por conta da igreja. 10 anos depois, como coordenador da Caminhada da Ressurreição, um evento que acontece na nossa diocese, eu sou da diocese de São Miguel Paulista, e esse ano agora completa 40 anos de Caminhada da Ressurreição. Então eu fiquei 26 anos trabalhando na Caminhada da Ressurreição como coordenador. E o pessoal fez uma transmissão, durante 3 anos fizeram transmissão via web para promover esse evento. E depois se desentenderam lá e pararam de fazer. Eu vi a oportunidade de tomar o espaço, que ia ficar vago, uma vez que nós tínhamos possibilidades de equipamentos técnicos, e eu já entendia no trabalho técnico, e fizemos esse teste, deu certo. Então, há 10 anos a Rádio Conexão Católica está no ar. Fizemos os testes em 2012, mas em 2013, em 2012, fizemos os testes durante o ano, e no dia 5 de dezembro de 2012, nós entramos no ar, pela primeira vez. 2013, entramos no ar. Fizemos toda a cobertura da JMJ, que foi no mês de julho, e em 5 de dezembro do mesmo ano, nós oficializamos as transmissões da Rádio Conexão Católica. E estamos aí até hoje. Então, esse final de ano aí, em dezembro, completamos 10 anos de Rádio Conexão Católica no ar. É uma trajetória grande, né? Carlão, tem alguma pergunta pro Aurélio? Sei que você tem muita coisa para perguntar. Sim. Na verdade, eu quero explorar um pouquinho a área de mobilidade dele. Porque ele tem uma vasta experiência, um baita de um conhecimento nessa área. Eu acho legal a gente fazer algumas perguntas em relação a isso. Então vamos lá. Aurélio, eu já sei mais ou menos se eu responder, né? Até porque a gente conviveu durante um tempo aí à frente da Rádio Conexão Católica. E se Deus quiser, a gente vai continuar com esse trabalho maravilhoso. Mas vamos lá. Com relação à questão da mobilidade, queria que você comentasse um pouquinho dos nossos clientes aí da nossa live, as experiências que você teve dentro da área de mobilidade. Dentro da área de mobilidade, nós tivemos um trabalho vasto na questão da histórica, né? E como eu sou de CMTC, eu fiz parte do último estágio da CMTC, que foi do último convênio Senai-CMTC. Eu entrei para ser mecânico, lógico que eu não queria ser mecânico, eu queria ser motorista de ônibus, que era a paixão que me movia para estar dirigindo aqueles ônibus com o logo da CMTC. Mas depois disso, veio a paixão pelo transporte coletivo e pela mobilidade. Então eu não fiquei só focado no ônibus, tanto que eu sou meio odiado no meio dos busólogos, né, e dos tecnólogos, porque eu critico a coisa na veia, porque eu não sou um clicador de ônibus, eu não sou aquele cara que gosta de ônibus e fica apenas fotografando. Eu entendo do chassi, eu quero entender da carroceria, eu quero entender da mobilidade, por onde aquele ônibus pode passar. Eu gosto de pessoas, além de gostar de ônibus, eu também gosto de pessoas. Eu sou apaixonado pela área de recursos humanos, eu sou apaixonado por pessoas. Então, as pessoas precisam de transporte. Então, entender aonde aquele ônibus pode ir, como aquela linha pode absorver pessoas, como aquela linha pode atender hospitais, pode atender lugares aonde a população precisa chegar. Porque hoje nós temos o advento do Uber, mas nem sempre foi assim. Mas mesmo assim temos pessoas que não têm condições
de ter um dinheiro para pegar um Uber, né? Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho ido muito à cidade de Cachoeira Paulista e o que me faz falta lá é a falta do transporte coletivo. Lá não tem ônibus na cidade de Cachoeira Paulista e qualquer mobilidade que você tem que fazer lá, se não tiver de carro, hoje eu estou de carro, né? Mas quando eu não estou de carro lá é R$20. Qualquer lugar que eu for com um taxista para qualquer lugar é R$20. Então, imagina como isso pesa no bolso de um munícipe, né? Na cidade de São Paulo, eu costumo dizer que nós somos privilegiados, tá? Porque nós estamos há quase 10 anos sem um aumento do transporte coletivo na cidade de São Paulo, tá? E nós temos um bilhete único que nos proporciona ter integração com ônibus e metrô em 3 horas ou 4 carros. Ou eu pego 4 carros nesse período, ou eu tenho 3 horas para ir e voltar no lugar. Mas outras cidades como Santo André não tem. Então, o que me move na questão não é só ser um cara que gosta, eu gosto do ônibus, eu brinco pela Marco Polo, eu brinco pela Caio. Tenho as preferências, mas eu converso sobre o todo. Né? Então, nos nossos programas da Conexão Católica, o Klein e o nosso amigo Carlos sempre perceberam lá a paixão pela questão da mobilidade. Eu critico a mobilidade. Então, nós temos que pensar na mobilidade. Nós temos técnicos na SP Trans que não conhecem cidade. São pessoas que mexem nas linhas da cidade de São Paulo pelo Google, né? E nós não precisamos disso. Nós precisamos de pessoas que conhecem que a loco, entendam né? da mobilidade, que sejam seres humanos, entendeu? Eu fiz uma entrevista há um mês e pouco atrás com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e é onde eu questionei porque a diminuição gradativa das linhas de ônibus da cidade de São Paulo. Ele não soube me responder, porque é uma coisa que já vem vindo de várias gestões. Numa outra oportunidade, ele me encontrou e falou assim: Aurélio, estou estudando aquilo que você me falou. Eu, pessoalmente, não sabia. Ele sabe, ele era o vereador, certo? Só que ele não tem os dados concretos que nós acompanhamos, certo? Então, chegamos a ter 21 mil coletivos na cidade de São Paulo. Hoje nós temos 11 mil e só está caindo. E a Prefeitura de São Paulo, quando eu falo Prefeitura, é o sistema como um todo. Só está jogando os munícipes para o metrô e CPTM. Então hoje nós temos o metrô e a CPTM mais cheia, entendeu? E o transporte coletivo menos cheio. Gente, está chegando aqui o Roberto, ele que está no comando do carro. Vou até mostrar. Boa noite. Boa noite, Roberto. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Roberto. Ele é o nosso parceiro. Então, agora eu vou segurar a câmera na mão e vai se movimentar, tá bom? Mas assim, só para o ouvinte poder entender, o nosso espectador, então, gostar de mobilidade, ser busólogo não é só ir lá gostar do carro. Então eu tenho essa crítica, faço essa crítica, mas é uma crítica destrutiva, é uma crítica construtiva. Por exemplo, o que aconteceu com o nosso amigo Carlos, onde a SP Trans diz que ele não pode usar o logo da CMTC e a pintura da CMTC, porque vai confundir um munícipe. Se eles nos falam que, não, senhor Carlos, o senhor não pode utilizar o veículo com essa característica, porque o nome pertence à SP Trans, a gente respeita. Agora falar que não pode usar o logo e nem a pintura da CMTC para eventos, onde você está trazendo a história da cidade, já é burrice, né? Então é onde eu critico, a gente bate na mesa e bate forte. Mas são coisas que, assim, são coisas pontuais e políticas, né? O Roberto Pires, eu ando muito com o Roberto Pires, ele tem me polido muito na questão de falar. Antigamente eu batia mais e recebia menos. Hoje eu recebo mais e bato menos. Hoje eu sou mais... Você dialogo mais, né? Hoje eu dialogo. Isso começou já com o ex-dono da Penha São Miguel, uma pessoa aqui, seu Antônio, que sempre me colocava Aurélio, Aurélio, Oi. Tenta colocar um pouco mais perto, o telefone perto de você, que ele tá bem baixinho. É que se eu colocar mais perto, eu fico longe da tela. Calma aí, tira o cabo. Ah, tá. Tira o cabo, porque eu acho que você tá no Viva Voz.
Peraí, vamos tirar o cabo. A bateria já está acabando, né? Pronto. Então fala mais alto pro lado de cá, ó. Então tá bom. Não olha de assim. Eu consigo escutar o Roberto então, legal. É porque ele tá falando próximo do microfone. Vou tentar aqui. Melhorou? Então tá. Então tá bom. Pode perguntar, já terminei minha resposta. Não, você aproveitando que você trabalhou na CMTC, qual era a linha que você trabalhou nessa época, né? E qual é a que você mais gosta, né? Vamos recordar um pouco o CMTC, né? Então vamos falar de CMTC. Na CMTC, como eu era menor e fazia parte do convênio, desculpa, eu vou falar com vocês, mas olhando aqui para frente, tá? Eu fazia. Sem problema. Eu não fazia linha. Eu não fazia linha por ser menor. Então nós fazíamos o estágio dentro da mecânica, para aprender mecânica diesel, né? Mas, completando os 18 anos, seria efetivado junto com a Companhia Municipal de Transporte Coletivo. Quando saiu o edital de privatização das linhas, da concessão das linhas e a desativação da CMTC, só os estagiários foram mandados embora. Meu pai, por exemplo, que era motorista efetivado, ele não quis entrar no PDV e ele foi colocado na subprefeitura de Perus e ficou lá até quando ele faleceu. Eu fui mandado embora, mas eu tenho 2 episódios que foram as greves da CMTC, que eu participei, não na greve, tá? Que me marcaram muito. Porque foi a primeira. Imagina você saindo com um policial militar dirigindo o ônibus e o revólver balançando na cintura. Entendeu? Nossa. E o nosso chefe de garagem falou: Aurélio, você é um rato de garagem, que eu era rato de garagem mesmo, desde pequeno ali, conhecia todas as linhas. Vai para a linha que você conhece. E eu fui fazer uma linha que até hoje a gente usa como referência, que é a 3574. Na época era Parque Dom Pedro, não existia o terminal, tá? Era Parque Dom Pedro, Vila Progresso. Era 3574. E se você perguntar qual é a linha que eu sou apaixonado, até hoje é essa. Porque é a linha que eu cresci vendo meu pai dirigindo, trabalhando, né? E a linha que eu sempre usei para sair do bairro para trabalhar, fora o trem, né? Não, entendi. Carlão, tem alguma pergunta, Carlão? Aproveitando a mobilidade? Na verdade, ainda nessa questão da CMTC, aliás, na questão do transporte de uma forma geral, eu lembro também que o Aurélio tinha comentado que ele chegou a trabalhar numa outra empresa que a gente conhece muito bem. Eu não vou falar o nome, eu quero que ele... Vamos ver se ele vai lembrar desses episódios que ele me contou, que inclusive ele teve o prazer de dirigir um clássico, um dos clássicos que eu adoro. Não sei se ele vai lembrar dessa passagem que ele comentou comigo, acredito que sim, mas tem uma empresa muito famosa aqui na Zona Leste, que era conhecido pelas cores verde e amarelo. Você lembra desse episódio que você chegou a comentar comigo, Aurélio? E de um grande clássico que você falou que teve o prazer de dirigir? Quando nós saímos assim. Seu microfone ficou mudo. Voltou? Voltou. Aí que não, eu apertei aqui sem querer. Vamos lá. Assim, para dar uma ideia da trajetória. Assim, o prefeito Paulo Maluf, na época, determinou por meio de decreto que fosse criada uma cooperativa para alocar os funcionários da prefeitura, os funcionários da CMTC, que não foram contratados pelas empresas particulares. E meu pai comprou algumas cotas para mim, para o meu irmão e para ele. Só que meu irmão não quis trabalhar. E eu fomos, que foi então recém-criada CCTC. Nós ficávamos alojados na antiga garagem Araguaia, ali no Canindé, e era a CCTC, que era a Cooperativa Comunitária de Transportes Coletivos. Mas nós não ficamos nem muito tempo lá, porque assim que depois, quando viram que a cooperativa começou a dar certo, que a gente começou a comprar os nossos próprios carros, mandaram a gente embora. E o seu Antônio, o finado seu Antônio da Penha São Miguel, falou: sem emprego você não fica, tu vem para Penha São Miguel. Eu fui para Penha São Miguel, e na época nós dirigimos um Vitória,
falar aqui, porque agora eu posso falar, mas na época eu era cobrador. E todos os cobradores aprendiam a dirigir com seus motoristas respectivos de escala. Entendeu? Então, nós trabalhamos mesmo com Vitória e chegamos a pegar até um Gabriela de reserva, que era o mais antigo da frota, que é aquele que aparece na reportagem da TV Cultura, que a repórter entra, o ônibus está pendurado numa gambiarra que o São Antônio mandou fazer para poder ganhar quilometragem e receber da prefeitura. Aquele mesmo carro não saía, só saía quando os outros quebravam. Então eu cheguei a pegar o Gabriela, o nosso carro de escala mesmo era o Vitória, e quando eu saí da Penha São Miguel, já estavam chegando os Alfas, né? Mas o meu xodó mesmo, que o Carlos acho que esqueceu, eu dirigi mesmo. O meu primeiro contato com ônibus no volante foi um B58 Volvo Caio Amélia. Esse é a minha paixão e meu xodó. Eu vejo aqueles carros sendo apodrecendo lá, temos 4 Caio Amélia, é isso mesmo? Né? 4, né? Se não me engano, 3 portas e 2 portas. 50-90 é 2 portas. 50-90, pois é. Então, se eu não me engano, é isso aí. Então, eu consegui ter a honra de poder dirigir esses carros clássicos, né? Quando o seu Carlos reformou aquele 364, ele me deu na mão, lá na estrada Mogi Bertioga, aquilo ali foi um sonho. E comecei a andar 10 por hora para não sair do volante nunca mais. Você entendeu? Porque depois de 30 anos, a emoção de dirigir um carro monobloco daquele. Então é uma coisa assim, para quem gosta do negócio, é emocionante, assim. Aurélio, desses carros que você dirigiu, né? Deu para perceber que você falando do Amélia, tem 4 lá pra gente reformar. Se você tivesse a oportunidade de conseguir dirigir esse carro, qual era a sensação e que linha que você queria fazer com ele? Com a Caio Amélia Volvo B58? Duas. Vou falar 2 para você. A 1178, que era uma linha executiva, hoje é uma linha regular, que é São Miguel. Sabia que ele ia falar isso. Esse itinerário nunca mudou. E foi nessa linha que eu peguei esse carro a primeira vez, na mão do meu pai. Foi até uma aposta que nós fizemos lá. E a 3686, que também existe até hoje, só mudou o itinerário para o centro. Porque o centro agora não é mais Parque Dom Pedro, é Terminal Parque Dom Pedro, né? Mas o restante não mudou. Até o... Eram as 2 linhas. Não, vou colocar mais uma, vai. 208V. Terminal em Carvalho, Lapa. Você chegou a trabalhar na sua época de ser... Não entendi. Pode falar. Não, você na época... Eu gostava do 208 lá, porque ele mora na... Ah, sim. Você chegou a... Não sei se chegou a trabalhar, mas chegou a andar no Fofão? E se chegou a andar, conta essa experiência pra gente. Fofão, aí na BBF, eu lembrei. Porque assim, o Fofão foi uma das experiências marcantes da CMTC. E meu pai, na época, assim, tinha alguns gerentes de garagens que levavam a sua staff. Eu nunca entendi isso. Mas meu pai, às vezes eu perguntava, pai, você mora na Zona Leste, o que você vai fazer na garagem de Santo Amaro? E ele ia, onde o gerente falava, é um staff de 20, 30 duplas, e ia. Meu pai trabalhou na Araguaia, na Tatuapé, na garagem de trólebus ele trabalhou nas 3, entendeu? Tentaram me dar um trólebus para mim sair da garagem de Tatuapé, eu não consegui, cara. Até hoje. Caramba. Eu não sei como é que aquilo anda, mas é um troço assim apaixonado por trólebus. Eu falei aquilo, mas não é aquela referência que o prefeito falou, né? Daquilo. Não, é um negócio estranho de andar. E se você não souber, não faz. Mas é assim, meu pai trabalhou muito na garagem de Santo Amaro. E ele fazia a linha 9 de julho, terminal Santo Amaro, com o Fofão. Depois ele passou para 5111 com o Fofão também. Então essas 2 linhas aí meu pai trabalhou. Eu andei com ele da 5111. Subia Brigadeiro, entendeu? Subia Brigadeiro. E meu pai ficava preocupado
preocupado que meu pai ficava preocupado que eu sumia no carro, mas eu, na verdade, eu estava lá em cima, lá na frente, era moleque, né? Moleque quando é apaixonado por uma coisa, entendeu? Mas, assim, sonho de infância, tudo pra mim era Volvo. Hoje eu vejo os carros da Volvo lá, aí, tá vendo aí? O Volvo é melhor, e o pessoal falava que o Volvo, o motor Volvo era o Opala dos pesados, né? Quando você pegava aquele trecho da Cangaíba ali subindo, ali saindo da Penha, ele batia e via. Os monoblocos, os Mercedinhos, subia daquele jeito chorando. Do jeito que ele batia, ele subia. Né? Então, assim, quando você fala de Caio Amélia, você tem que associar o Volvo. Eu não consigo. Na CMTC é mesmo, a gente associa a isso. Isso, quando você lembra de CMTC, você lembra Amélia, Volvo, né? O 8000, por exemplo, aquele articulado. O primeiro 8000 foi um Gabriela, se eu não me engano. Né? Não, o 8000 ele foi um Amélia. Depois foi o Amélia. Depois... foi o Amélia e depois ele virou Torino GV. Na carroceria Caio Vitória, depois virou trólebus. Sim, Torino GV. E aí eu não sei onde está esse carro hoje. Acho que está lá na ambiente, o 8000? Mobilidade, é isso? O 8000? Parece que sabe. Não, o 8000 ele tá guardado lá na garagem de Santa Rita, tá lá no Complexo Santa Rita. Esse carro, depois da reforma ali, eu posso contar pra você da história que a gente conseguiu a reforma desse carro aí. Contente também, porque no meu time do Mundial vai reformar 2 carros, um Caio Gaivota e um Diplomata, acho que 330. A gente acompanhou essa semana ele saindo lá do Corinthians. A Caio vai reformar o Caio Gaivota deles, é verdade. Já precisa conseguir o contato para tentar levar para uma BBF. Sim, já temos. Aurélio, aproveitando que eu toquei no assunto da BBF, você esteve lá, você foi no translado junto com a gente. Assim que você chegou, você viu que carro que estava fazendo a recepção ali, né? Que foi o Tchanko Oda. Qual foi sua reação e a sua sensação de ter visto aquele carro ali? Não, a reação de ver o Fofão na BBF assim, a lágrima pulou, né? Você relembra toda uma história, né? Não mudando de assunto, mas um amigo do meu pai, quando ele mandou a foto do carro que ele dirigia, que é aquele que estava na minha página no Facebook, eu chorava. Entendeu? Porque ali você lembra toda uma história, você lembra seu pai, era um orgulho ver meu pai passando de ônibus lá. Você tem uma ideia, na Vila Progresso, onde nós morávamos, eu vi o ônibus passando na rua de cima. Quando eu bati o olho, que era o prefixo do carro do meu pai, nós já corria para a rua de baixo, porque ele dava a volta na escola. E a gente corria para ver ele lá para dar tchau. Então você imagina essa loucura. Desde criança você é apaixonado por aquilo. Né? Então ver o Fofão na BBS, daquele jeito, vermelhão, só faltou o amarelo da CMTC. Verdade. E ele vai estar em Campinas de novo. Vamos estar lá. O Roberto já confirmou a presença lá também em Campinas, vai estar lá. Por favor, hein? São os 2 dias, hein? Dessa vez, ó. Final de semana, sábado e domingo, por favor. Carlão, tem alguma pergunta para fazer, Carlão? Seu microfone tá fechado. Perdão, eu esqueci que estava botado. Vamos mudar um pouquinho o assunto, voltar um pouquinho para a questão da rádio. O que eu quero saber é o seguinte, do Aurélio. Você falou alguma coisa, Aurélio? Pode falar, Carlão. Não, tá, vamos lá então. Nós estamos na estrada, às vezes faz. Tá, vamos lá então. A pergunta é a seguinte, voltando para a questão da rádio. São 2 perguntas.
A primeira pergunta é: de onde surgiu essa paixão pelo rádio? Tá? E a outra pergunta é: dentro da área da comunicação, especificamente no rádio, como você vê o seu trabalho frente à rádio nos próximos anos? Vamos lá. A paixão da rádio vem da paixão da comunicação, né? Então, assim, como eu falei, tudo gira em torno um pouco do meu pai. Meu pai era meu ídolo. Meu pai chegava em casa, assistia o quê? O Jornal Nacional. Então, desde pequeno, eu sempre fui focado em televisão. E uma coisa que eu sempre gostei de televisão. E, por coincidência ou não, a televisão nos Estados Unidos, a programação muda em setembro. Ela foi criada no mês de setembro. Aqui no Brasil, a TV Tupi foi inaugurada no mês de setembro. Então, se comemora a televisão no Brasil no mês de setembro. E eu nasci no dia 23 de setembro, um dia após a primeira transmissão de TV no mundo ser colocada no ar. Então, fui buscar essa história, essa paixão, tudo. E a paixão da comunicação vem daí. Então, sempre gostei de ver telejornais, sempre gostei de ver o posicionamento dos repórteres. Até hoje eu sou apaixonado assim por... São 3 jornalistas assim que eu falo assim que eu tenho uma grande admiração. Um deles é o Carlos Nascimento, Cid Moreira, e a Nanda Apple aqui de São Paulo, que eu tive o prazer de trabalhar com ela 2 vezes. Porque são repórteres assim que não tem diversidade, estão lá debaixo de chuva, sabe? Pé no alagamento, eles são profissionais. E o rádio, sempre ouvi rádio em casa. Trabalhava no Office Boy Rádio, ouvindo Jovem Pan, ouvindo... Depois veio a CBN. Então eu gostava muito de informação. Então veio daí essa paixão por comunicação. E graças a Deus eu consegui 2 coisas que eu sempre sonhei de criança, né? De trabalhar em televisão, trabalhar numa rádio e pegar num ônibus. Então essas 3 coisas assim vieram na sequência, mas tudo através dos planos de Deus. O que a gente pede, Deus nos manda, né? Eu passei aqui no olho, acabei de ver um carro da Itapemirim, reformado, um Tribus 80, parado aqui no posto. Então eu tô aqui com os negócios, mas tô de olho no estado de Roberto. Dependendo aí, é um que já esteve na BBF aí. Pode ser do Moisés, pode ser da galera aí. Pode ser um deles. E não deu pra bater o prefixo, deu pra bater o olho no carro. Então é assim, a questão da comunicação sempre foi assim. Quando eu passei trabalhando em rádio pirata, eu ia pra curiar os caras. E aí a gente foi se aproximando e pegando. Então eu tive o prazer de era na maior rádio pirata de São Paulo, estudava junto com o Totinho na Jovem Pan. E eles me colocavam lá na Jovem Pan direto para ver a programação, né? Então, minha adolescência, para a fase adulta, ali com Tina Roma, eu sou super fã do Emílio Sumito, o Bola entrou para fazer o Pânico, eu fiquei 2 meses no lugar dele fazendo piruinha na Pan. Então, essa paixão veio daí, entendeu? E quando teve a oportunidade, por necessidade dentro da igreja, eu já estou trabalhando em comunicação, trabalho em um lugar que tenha equipamentos acessíveis, entendeu? Já tenho a expertise, por que não fazer? Então por isso que a gente está com a rádio até hoje. Entendi. Ô Aurélio, deixa eu aproveitar que você está falando em comunicação, televisão, você trabalhou em uma com uma galerinha que zoava bastante, né? Você pode contar para nós dessa galerinha, dos bastidores, o que eles aprontavam com você? Se você também não quiser citar o nome da galera, também não tem problema. Não, eu posso. Depois que o Rodrigo Scarpa falou a verdade lá no Pânico, no podcast, lá no programa Pânico, o Rodrigo era o Vesgo, né? Uhum. Agora eu posso. Quando o Pânico estreou na Rede TV, porque não sabe, a Rede TV, ela não começou sem equipamentos próprios, então ela alugava de terceiros e alugava os profissionais. Então, na época, eu já estava
na equipe de shows, no departamento de entretenimento da Flash. Então a gente cuidava ali de Record, de Globo. Eu dava uns migué para não ir pro Rio de Janeiro fazer Faustão, entendeu? No domingo que dava pra fazer Faustão aqui em São Paulo, eu ia. No outro domingo que era Rio, eu inventava dor de barriga para não ir pro Rio. E aí ele falou, já que você não quer saber de Faustão no Rio, você vai ficar todo domingo agora na Rede TV. Foi quando começou o Pânico. E eu ia como auxiliar técnico de 2 técnicos, que agora eu não lembro o nome. E a gente trabalhou. Depois de algum tempo, a gente saiu da operação de áudio e eu já tinha conversado com um amigo nosso, lá chamado Besteirinha, e ele me colocou para fazer um freelance lá no Pânico de externo. Então a gente fazia aquela hora da morte, que era um negócio surreal e é uma coisa que não cabe hoje, por conta do politicamente correto, não cabe hoje, né, Roberto? Então a gente fazia muito. Então, na época era o Vesgo, o Eduardo Stebbit, todo mundo vestido lá de morte, que tinha morte, esqueleto. E eu vou te contar uma coisa agora que ele já abriu aí nos podcasts da vida, o Rodrigo Scarpa. Um ator da Globo entrou em contato com a produção do Pânico para poder fazer a Hora da Morte. Você imagina quem é? Vocês imaginam? Não, nem imagino. Pois é, o Henrique Castelli, ele era contratado da Globo, então ele não podia trabalhar em nenhum outro lugar. E o pessoal da Globo era proibido de falar com o Pânico. Era proibido mesmo. Mas ele ligou para a produção, acertou com os caras, e ele foi um dos caras lá, com a máscara lá do Todo Mundo em Pânico lá, e foi participar do Ele gravou 3 vezes com a gente, entendeu? Só que ninguém podia falar nada para ninguém. Como o Vesgo hoje já caguetou para todo mundo nos podcasts, então hoje, peraí, o Henrique também não tem mais contrato com a Globo, então não tem, mas era um cara, você via a admiração dos caras pelo programa dos caras, entendeu? Porque naquela época de RTZ era muito bom. A casa era ruim, né? Mas o projeto era muito bom, entendeu? Tanto que o projeto vingou durante alguns anos e foi pra Band. Mas o formato de humor daquele do Pânico, Cacete e Planeta, não serve mais pros dias de hoje, porque o mundo é chato, né? Você vê um humorista aí sendo processado à toa. Você pega o Danilo Gentili sendo processado por besteira, entendeu? E aí você vê comediante que começou na mesma leva, na mesma pegada dos caras, fica cheio de nome toque. Ah, não, você não pode fazer piada assim, mas eles podem fazer piada da turminha. Não, entendi. Você também trabalhou numa empresa, isso que você contou pra mim, não sei se você vai poder falar, também que você trabalhou no noticiário, né? Noticiário, acho que na hora do almoço, mais ou menos, também teve um episódio com o apresentador aí. Você poderia falar pra gente desse fato? Se não quiser só citar nomes também, o programa não precisa. Não, a minha vida é livro aberto. Eu falei pra vocês, a minha vida é um livro aberto de páginas coladas. Escorre as letras, entendeu? O pior é que ainda o cara era daqui da minha região. O cara era amigo do seu vizinho. Foi logo quando eu entrei na Flash. Então, quando você entrava na empresa, você ia para onde mandava. E você pega os piores horários. Então, até então, o meu ex-patrão me colocou no horário das 2 da manhã às 10 da manhã. E eu fui fazer ajudar no jornalismo da Record. Então, você imagina, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, o Coutinho entrando no ar e falando de umas coisas que eu sou bem passional às vezes, entendeu? Não mexe com a minha região, não, eu sou meio passional, entendeu? Então teve um incêndio nas Casas Bahia da Avenida Marechal Tito. E entra tudo certinho pro repórter. TP, as informações, né? Pra quem não sabe o que é TP, é uma tela que fica na frente da câmera lá, dando as informações pro jornalista. Fora o ponto eletrônico, o teleprompter, isso é o TP, né? O teleprompter. E no ouvido do apresentador fica um ponto eletrônico, obrigado, para não esquecer. E todo mundo falando, olha, a informação é essa. Avenida Marechal Tito, aí eles não poderiam falar o nome Casas Bahia, né? Mas loja de varejo na Avenida Marechal Tito. E ele entrou no ar falando, olha, informação de agora. E o helicóptero lá em cima, era o comandante Hamilton na época,
falando, olha, e o comandante Hamilton, ele não falava com o jornalismo da Record, só mostrava as imagens. Ficavam 2 técnicos, um de áudio e um de vídeo, né? Aí eu vou lembrar do Alexandre Borracha, amigo nosso, que sofreu aquele acidente da Record, com o helicóptero da Record. Ele era um dos caras que estava naquele dia. E o Alexandre focalizando lá, tudo, e o cara falando assim, ó, informação de momento e tal, incêndio na avenida, ele falou, incêndio nas Casas Bahia da Avenida João Dias. Aí o helicóptero mostrando a linha do trem atrás, não tem trem na Avenida João Dias. Não. Aí todo mundo começou falando, para deixar o título. E ele fala, eu sei que o pessoal da técnica falou umas 500 vezes, e eu tava no áudio. Falei, se esse lazarento falar de novo, eu vou cortar o áudio dele. Aí sempre tinha uma voz, né? Duvido. Você duvida, tá bom, deixa ele falar de novo. Entrou o comercial e tal, o diretor do programa falou pra ele, olha, Avenida Marechal Tito, corrija a informação. Beleza. Ele voltou do comercial, olha lá, voltamos lá, incêndio continua de grandes proporções. Avenida João Di... Cortei o áudio. Simples assim. Vai falar errado na casa do chapéu. Eu falava uns palavrão, hoje eu tô lembrando. Aí, todo mundo, cadê o áudio do cara? Aí toda a rede perguntando, cadê o áudio? Você não mexe com o São Paulo, você mexe com a rede. Com a rede, é. Aí voltei o áudio. Terminou o jornalístico. O diretor. Quem fez aquilo? Fui eu. Tá bom, muito obrigado. Obrigado pelo seu dia de trabalho, tá bom? Fui suspenso da Record. Não da imprensa, né? Aí a Record pediu pra me voltar depois de um mês. Só que aí já tinha outro projeto que a Caetano não me mandou pra Record até hoje. Aí eu encontro o Coutinho. Outro dia ele fingiu que não lembrou, mas aí eu falei assim, bati nas costas dele, você lembra, né? Vai falar da João Dias, da Marechal Tito, pra você ver. Ele dá risada, entendeu? Mas são coisas que acontecem, né? A televisão, ela é algo mágico, assim. E quando é ao vivo, são coisas que acontecem inesperadamente. Só que eu batendo na tecla, aí é burrice, né? Ah, com certeza. Com certeza. Carlão, tem mais alguma pergunta, Carlão? O Carlão tá muito quieto hoje. Vamos lá. Essa pergunta eu tenho certeza que ele vai adorar, que é uma pergunta que tem muito a ver com o futuro dos projetos que ele tem para fazer. A gente ouve dizer que geralmente quem trabalha com a rádio ou quem tem a sua própria rádio sonha um dia em chegar a um ponto maior, que é a TV. Então a pergunta eu sou suspeito para fazer essa pergunta, tá? Mas eu vou fazer a pergunta porque eu acho que ela cabe no nosso bate-papo. A Rádio Conexão Católica, será que um dia ela vai virar a TV Conexão Católica? Isso calha com a pergunta que mandaram aqui para você, ó. O projeto existe, só que não é só a Rádio Conexão Católica, tá? Nós temos um outro projeto, que eu não posso dimensionar agora, mas a ideia é sim virar TV. A nossa ideia é ter um jornalístico local, entendeu? Um jornalista lá falando, não eu, né? Porque essa cara aqui não serve para TV. Ela serve para o rádio, mas não serve para TV. Então, a gente tem a ideia de fazer um jornalístico, sim, para multiplataformas, mas não só na Rádio Conexão Católica. Algumas coisas que nós estamos trabalhando aí. Temos que gerar aquele projetinho da gaveta ali que a gente conversou um tempo atrás. Sim, estamos aí alguns passos devagar. Então, às vezes é interessante você dar um passo para trás para dar vários para frente, entendeu? Então, verdade. Então nós fechamos o estúdio de Rádio Conexão Católica, porque também tem essa questão financeira. Não foi fácil passar pela pandemia, mas conseguimos atravessar a pandemia. Entendeu? Mas a questão financeiramente pesa muito. Então, posso falar aqui? Então, as coisas, esse passo para trás para ir para frente. Então, assim, entre o Roberto, agora como CEO da Rádio Conexão Católica, eu vou ficar numa outra posição da rádio,
mas em breve vocês vão ter mais notícias, entendeu? Então, o Roberto está entrando definitivamente, o namoro acabou, agora vai entrar o casamento, só falta ficar o troféu, né, Roberto? Isso aí. Agora. Então a gente está dando um passo para trás para poder dar um passo para frente. Então, é reorganizar a Rádio Conexão Católica. Além da Rádio Conexão Católica, nós temos um outro projeto que nós colocamos no ar um tempo atrás e nós vamos retomar. Aí daí vem a questão da TV, e aí eu posso colocar a questão das duas, né? Então, mas a questão é investimento e poder fazer. O Carlos sabe, você também sabe, eu não gosto de fazer as coisas de qualquer jeito, né? Nós tínhamos um apresentador na nossa rádio, não vou citar o nome dele, mas ele dava muita audiência no começo. Aí ele achou de relaxar, e começou a perder audiência, e começou a perguntar pra gente onde ele estava errado. E eu expliquei pra ele, olha, tem que refazer todo o seu programa, né? Tem que refazer todo o seu programa. E já que você desanimou na questão da direção, vou colocar uma pessoa para dirigir o seu programa. E durante 2 programas deu certo e começou a retomar a audiência. As pessoas são teimosas, entendeu? São teimosas e achou que perdendo o lugar da direção do programa dele, ele estaria sendo desmerecido. Não. Ele saiu de um lugar que é onde não era a área dele, que a área dele era falar no programa, isso ele falava muito bem, o cara que tem conhecimento, ele é um cara que ele converte com muitas pessoas, ele é um cara que traz bastante audiência, quando traz as pessoas conversam, mas ele é desorganizado, então ele não sabe dirigir, né? Ele não sabe pautar. Então quando eu coloquei uma pessoa que não tinha experiência em nada disso, e eu comecei a dar os passos para essa pessoa começou a nos surpreender, tá? Porque é o Carlos, hoje eu sou o diretor, entendeu? O Carlos, quando ele entrou na rádio, ele entrou na condição de ouvinte, foi crescendo, virou comentarista, assistiu alguns programas quando o pessoal não vinha, ele fazia, me ajudava, e nessa brincadeira eu fui dando os passos e ele começou a dirigir e pautar. Então, Conexão Livre ele pautava, o Fala Galera ele pautava, quase ele começou a pautar o programa Extra Hollywood com o professor Hilário, né? Então, esse é um cara que ele entendeu. É um super editor, é um cara que eu não abro mão hoje para nada, né? Mas teve que seguir a vida dele, porque não deu para me segurar ele, hoje eu melhor, entendeu? Mas assim, eu desejo tudo de bom pro Carlos, continue com essa trajetória, você é um cara que pega as coisas rápidas, né? E em breve você vai estar no meio da comunicação de uma vez, isso pode ter certeza. Não, e quando surgiu a ideia do bate-papo aqui, a gente estava numa reunião que você participou virtualmente. Aí ele tinha visto, feito uma chamada com alguma coisa, ele falou, você já tem dia para começar isso aí? Eu falei, não, cara, eu ainda tô pensando e tal. Ele falou, ó, se você colocar numa terça-feira, você já tem diretor. Eu falei, então é terça-feira, pronto, acabou. E tá aí, a gente colocou e viemos de terça-feira. Quem escolheu foi o nosso diretor aí, ele já começou já dando até a ordem do dia, terça-feira, que é o dia da folga dele. Ele tá arrebentando. Ele tá arrebentando como palpeiro, ele tá arrebentando como diretor. Eu tenho visto as lives, né? Cada dia mais tem crescendo, a audiência tá crescendo absolutamente. A gente tá dando um passinho de cada vez, né? Sim, eu era para estar dentro desse projeto também, mas infelizmente as circunstâncias me colocaram para fazer outras coisas e não desagrega, mas também não posso atrapalhar. Então tem que seguir a trajetória de vocês. Vocês estão muito bem, então de parabéns. Mais uma pergunta aí, Carlão? Deixa eu ver se o Nota tá ligado. Tá ligado. Na verdade, que deu uma pipocada aqui, tinha cortado vocês. Na verdade, não é uma pergunta. Diante de tanto bombardeio de elogio, eu vou ser obrigado a fazer um complemento. Se chorar, você vai ver só, coloca uma tela grande ainda. Não vou chorar, não. Na verdade, eu só queria agradecer ao Aurélio. Na verdade, eu só tenho a agradecer ao Aurélio, porque tudo que eu estou colocando em prática no bate-papo com o Klein foi coisas que eu aprendi com ele. A gente ficou pouco tempo junto desenvolvendo um trabalho na Conexão Católica, mas eu posso dizer que o tempo que eu fiquei lá, eu procurei viver intensamente
todos os procedimentos que eram feitos na rádio. Cheguei a auxiliar ele na mesa de som, que era um negócio muito complexo, eu ainda acho até hoje que é um pouco complexo, mas eu ficava muito fascinado pelo debate das pautas, né? Porque antes dos programas a gente se reunia, fazia um levantamento das pautas, a gente puxava a orelha de quem não fazia a pauta, e a gente falava a importância de ter a pauta, porque ela vai dar o norte da qualidade do programa que a gente vai desenvolver no dia. Então eu peguei muita bagagem, muita experiência, eu devo muito isso ao Aurélio. E complementando o que o Aurélio disse, Aurélio, minha missão com a Rádio Conexão Católica ainda não acabou. Você pode ter certeza. Eu tô só esperando ser chamado, viu? Eu também. Ainda não acabou. O projeto que nós temos aqui com o Bate-Papo com o Klein, ele é um projeto independente, não está diretamente ligado à Rádio Conexão Católica, porém são coisas paralelas, tá? Então assim, o meu compromisso com a Rádio Conexão Católica continua. Não está sendo intenso em função do meu trabalho atual, pelas limitações de tempo que eu tenho, entendeu? Mas assim, minha missão com a Rádio Conexão Católica não acabou. É só o começo. Muita coisa boa vai vir por aí, você sabe muito bem disso, e a gente tem essa responsabilidade de ajudar você a fazer essas reformulações e trazer novidades para o público. Mas independente do que eu estou falando... Aqueles nossos projetos, aquelas nossas reuniões, a gente pode contar com a gente, cara. Isso. Então eu quero agradecer ao Aurélio pelos ensinamentos, e pode ter certeza que tudo aquilo que foi ensinado para mim, não tem um momento que eu hesite em não colocar em prática. Então eu agradeço. Se a gente está com esse programa no ar aqui também, muito tem a ver com o suporte técnico que você me ofereceu. Eu agradeço de coração pela oportunidade, pela paciência, que talvez qualquer outra pessoa talvez não teria, de sentar, passar os seus ensinamentos, mostrar como funciona a criação de pauta, a escolha dos assuntos, a postura como a pessoa tem que estar no estúdio. Então tudo isso eu levo comigo com amor e carinho, e pode ter certeza que sempre onde eu for, eu levarei esses ensinamentos comigo. Não, eu que agradeço, porque assim, a gente cresce no dia a dia, né? E assim, entendeu? Porque o Roberto está do meu lado aqui, que eu não vou deixar de falar dele. Quem conhece o Aurélio hoje, o Aurélio Paz e Amor, né? Eu devo a 3 pessoas. 4. Em primeiro lugar a Jesus Cristo, Deus. Em primeiro lugar a Deus, que nunca me deixou tirar o foco da igreja, da religião. Segundo, o seu Antônio, né? Meus pais, e depois comecei a andar com o Roberto. E ele, Aurélio, tem coisas que sempre não pode ser assim, não sei o quê. Mas a questão, assim, de aprender e ensinar, eu sempre gostei de dividir ensinamento, né? Porque a gente não está aqui para semente. Então, uma hora eu vou. E quando o Carlos começou a frequentar a rádio, tinha dia que eu ficava muito grogue por conta das medicações, né? Tinha acabado de sofrer um AVC, problema de saúde, um monte de coisa. Tinha dia que eu ficava grogue na mesa, e às vezes eu dormia durante os programas no ar. O cara, o que eu posso te ajudar? Eu falei, não, você pode me ajudar fazendo isso. E é uma pessoa que pegou rápido, sendo que algumas pessoas que frequentavam ali não tiveram essa sensibilidade. A única coisa que eu tenho frustração com o Carlos é que no primeiro momento eu tentei colocar ele na área comercial para vender a rádio, a patrocínio e anúncio. Isso ele não se deu muito bem. Mas hoje a parceria que tem hoje com o Roberto é um cara de administrativo e de comercial, né? Era o que faltava para complementar a questão da rádio. Se o Roberto tivesse entrado na rádio algum tempo antes, nós estaríamos num outro patamar, entendeu? Porque o meu negócio é operação, é organização de transmissão, é fazer a coisa funcionar, entendeu? Então, assim, Carlos, você é uma pessoa que entrou no momento certo, que Deus colocou no momento certo, entendeu? Nada nessa vida é por acaso, não é? O Roberto está falando aí que retornará no momento certo. O Roberto também entrou no momento certo. Não era para ele entrar naquela época.
eu tinha que passar pela pandemia do meu jeito para fazer um aprendizado. Eu digo para todo mundo, a pandemia veio para ensinar muitas coisas. Quem não aprendeu não vai aprender mais. Verdade. Entendeu? Passou. Costuma falar na Igreja Católica, a graça passou, se você não pegou, não vem mais. Né? Então, aí não cai 2 vezes no mesmo lugar? Às vezes cai, mas é aquilo. E muita fé, muita perseverança. Sempre falei com o Carlos passou momentos difíceis nos últimos anos, eu acompanhei, eu tinha problema, eu tinha dificuldade porque eu não conseguia ajudá-lo mais, entendeu? Mas ele entrou com a gente aí de cabeça, participou até da campanha do Roberto junto conosco, né, da maneira que ele podia, mas ele é um grande criador de conteúdo, ele é um cara que artisticamente não tem o que falar, e aquilo que o Roberto falou, Roberto, eu faço as minhas palavras, as palavras do Roberto, que você vai voltar, pode avisar pro seu pai. Vai se preparando aí, Carlão. Você vai ter que ouvir muito xingo do seu pai, mas você vai vir para a área de conteúdo de entretenimento de verdade em breve, entendeu? Então, aquele nominho lá, edição, né, edição Carlos Alberto, vai crescer, entendeu? Primeiro, as primeiras pautas já colocamos no ar, tá entrando mais uma agora na próxima sexta-feira no YouTube da rádio, e o Carlos está preparando novas novidades. E a gente está preparando os 10 anos da rádio. Em dezembro a gente vai fazer bastante coisa, entendeu? Inclusive, um dos homenageados é o próprio Roberto, porque mesmo antes de entrar como eu chamo que quem toma conta da parte administrativa é o superintendente. Então ele vai ser o nosso superintendente da Rádio Conexão Católica e das outras organizações de comunicação. Então, antes dele ser superintendente, ele foi um dos primeiros que apoiou o projeto, entendeu? Estava ali, nos ajudava, contribuía, participou de alguns programas, né? Eu tenho uma mágoa do Roberto, vou falar agora. Eu nunca fui fiel do programa. A gente marcava de programa, eu pautava, fazia o escopo do programa, mas os compromissos dele, a hora estava em Brasília, a hora estava... Roberto, então deixa, a hora que Deus permitir, você vem, né? E Deus permitiu e agora ele vem. Agora ele é Amém. O nosso CEO da Rádio Conexão Católica. Eu vou cuidar, não saio da rádio, tá? Mas eu vou cuidar da parte operacional. Vamos crescer com a parte operacional, né? E vamos trabalhar para a gente tocar isso aí. O Carlos não é diferente, o Clay também, né? O Clay, falar nisso, se puder, na agenda, vamos pautar o Roberto. Vamos conversar na área de saúde, educação, entendeu? Transporte, né? O Roberto é um cara que ele trabalha em todas as áreas. Você não imagina o quanto de vidas que o Roberto ele movimenta e ajuda, né? Não estou fazendo propaganda política não, porque eu só falo de quem é verdade, entendeu? Eu não quero mas é que nem eu também, eu só falo quem realmente trabalha. Isso. Então vamos buscar aí, tá trazendo aí e prestigiar quem realmente nos prestigia, né? É isso aí. Eu sempre falo pro pessoal, nós temos que parar de prestigiar quem não nos prestigia, entendeu? Então, Globo, não te quero mais, entendeu? Ô, Aurélio, eu queria aproveitar que a gente está falando em parte emocional e tal, eu queria que você falasse do momento mais emocionante em uma transmissão que você fez pela rádio. Qual foi o momento mais emocionante numa transmissão? Desse aí é fácil, o Roberto também pode falar. Nós temos a caminhada da ressurreição e a caminhada foi proibida por conta da pandemia. E nós tivemos que fazer um programa ao vivo naquele momento, ninguém sabia o que estava acontecendo, né? A gente não sabia, né, Roberto, como é que era, como é que ia ser a extensão da pandemia, como é que ia acontecer as coisas. Mas tomamos coragem e fomos para o estúdio, não fomos para a rua, né? Fomos para o estúdio e fizemos um programa de 4 horas no ar. Eu, o Roberto, a Rafaela, a Sara, o André Lócio, e colocamos um programa no ar, 6 horas. 6 horas no ar. Caramba. 6 horas no ar. Com a presença do Santíssimo Sacramento, do Santíssimo exposto lá pra gente. A irmã lá, né? Eu ia falar agora da parte religiosa, né? O Feu, representando o Padre Geraldo,
porque como a primeira informação é que atacava os idosos, e o padre Geraldo já tem uma idade, o padre Geraldo Rodrigues, que é o pároco da paróquia São Miguel Arcanjo, que é a sede da nossa diocese, e também a irmã Monique, que naquele momento ela tinha designada pelas irmãs Marcelinas, do Hospital Santa Marcelina, ela era uma das diretoras, ela foi designada para ir para a África, e ela estava presa no Canadá, onde vive a família dela, e ela participou ao vivo com a gente, muita gente participou, ouvintes, as pessoas que não foram para caminhar. Então foi uma transmissão muito emocionante de fazer. Nós alcançamos pelo menos 10%, né? 10% do público. Nós tivemos um público de 50 a 100 mil pessoas. 100 mil pessoas, tivemos 11 mil. 11 mil durante 6 horas, né, Roberto? Foi. 11 mil pessoas, pessoas da África, dos Estados Unidos, do Brasil inteiro, né, Uruguai. E esses são os ouvintes da Rádio Conexão Católica, né? Então tivemos ali algumas divergências, mas foi um momento mais emocionante. Uma outra transmissão que também foi emocionante para mim foi a cobertura do Abraça São Paulo, da Canção Nova. Eu não tinha, pelos poucos recursos, eu não tinha quem fizesse, quem nos ajudasse, e que as poucas pessoas que nos ajudam também não podiam, né? E aí eu tenho a Gabriela, que é uma das fundadoras da rádio, a Gabi Delvagem, e ela não podia vir por alguns problemas, então, mas Deus apresentou na hora algumas pessoas. Então tava lá o Galese, a Sandra, gente que não entendia nada de transmissão, foi lá e nos ajudaram, né? Então, a Sandra Curi, que a gente deve muito por ela, para ela participar com a gente, o Galese, né? A Rose, né? A Rose participa. Então, essas pessoas que nos ajudaram, né? E a Maria, né? Eu não posso falar de superação sem falar com a Maria, da Maria, que é uma pessoa que ela chegou participando na rádio, timidamente, e de repente ela estava apresentando Conexão Livre. Uma senhora já aposentada, ela tem mais de 60 anos, está se formando agora advogada, né? E agora ela está se formando em Direito, vai fazer a OAB esse ano. Mais de 60 anos, aquela superação maravilhosa dela, participando disso, né? De repente ela estava pautando o programa Conexão Livre e daqui a pouco ela estava apresentando Conexão Livre, né? Lembra disso, né, Carlos? Falando com o subprefeito, falando com autoridades, igual para igual, sabe? E é um jornalismo que a Rádio Conexão Católica leva. Ouvir os dois lados, né? Eu tenho a minha opinião política, mas quando eu estou à frente do microfone, eu ouço os dois lados e o Aurélio não está lá para dar opinião, nós estamos lá para dar a notícia. Né? Sim. O amigo da grife da notícia. Nós não temos grife da notícia, nós não somos o guardião da notícia, nós trazemos a notícia. Nós temos a notícia para ela ser pautada dentro daquilo que tem que ter. Então, Roberto vai falar a opinião dele, a outra pessoa vai falar a opinião, e é isso. O Carlos participava dando as opiniões e estava certo. Carlão, tem mais alguma pergunta aí, Carlão? Deixa eu aproveitar e fazer um adendo em cima do que o Aurélio falou. Bom, primeiro, se a Maria estiver nos assistindo aí, Maria, um beijo no seu coração. Eu sou eternamente grato também pela experiência que você me proporcionou, porque eu participava das pautas do programa Conexão Livre e eu via a habilidade tremenda que ela tinha para fazer as pautas, e eram pautas muito bem estruturadas, pautas muito bem elaboradas, onde tinha os dois lados da moeda. Ela sempre foi uma pessoa muito crítica, mas ela também sempre foi uma pessoa muito justa, no sentido de ver os dois lados da moeda, e a gente gostava de debater as pautas que ela fazia. E com relação à transmissão do Abraça São Paulo, infelizmente eu não pude participar da edição 2023, mas eu estava nesse grupo que o Aurélio falou, de 2022. Eu esqueci de você, perdão. É que já está aí, já entendeu direito, já foi para conta. E olha, foi uma experiência maravilhosa, tá? Eu não esperava sentir aquela energia tão gostosa como eu senti. E detalhe, a gente não participou diretamente do evento, porque a gente estava engajado na questão dos bastidores. Então, a gente só chegou a ver um pedacinho no final do evento, porque o nosso foco era o trabalho de divulgação da rádio, promoções e tal. Então a gente não teve o contato direto com o evento em si, mas a gente sentia a energia.
Mentira. Eu não vi essa foto. Nós demos um furo, o Tarcísio falou com a gente assim que chegou e assim que foi embora, e você e o Galés abraçaram ele. Verdade. Eu não vou falar que não participou. O Mas melhor você da puxou festa também de você falar? participou. Teve 2 momentos maravilhosos do evento que eu levo no meu coração hoje e eu não esqueço. O momento da abertura do evento, que nós ficamos lá em oração durante um bom tempo, e aquela oração, aquele fervor, aquela fé, né, típica da religião católica, aquilo me incendiou de tal forma que eu fiquei sensibilizado com o poder da fé que a Igreja Católica tem. Na abertura do evento eu senti isso no meu coração. E olha que isso eu nem comentei nem com o Aurélio, nem com ninguém que estava no dia. Eu estou falando aqui em primeira mão. Então foi uma unção maravilhosa, foi uma energia maravilhosa, incrível. E um outro momento muito importante que eu guardo também no coração foi exatamente isso que ele falou. O momento que o Tarcísio, ainda candidato, né, foi lá no evento, a gente tirou foto com ele, nós olhamos para ele, cara, eu fico até arrepiado, e falamos para ele, você vai ser o nosso governador. E ele ainda estava na pré-candidatura, gente. Foi um negócio assim, foi um negócio muito mágico, né? E a gente teve a oportunidade de apertar a mão dele, desejar boa sorte a ele, que ele faça uma excelente campanha. E olha como Deus é bom. O cara é o nosso governador, né? Mas enfim, foi muito prazeroso participar do evento. Ao mesmo tempo foi difícil, porque como o Aurélio disse, a gente não tinha conhecimento técnico, né? Então faltava um pouco da gente de postura, um pouco de técnica, um pouco mais de habilidade para lidar com as coisas que aconteciam ao vivo, mas sem sombra de dúvidas foi uma experiência maravilhosa que eu levo comigo. Espero um dia ainda poder participar novamente, um pouco mais calejado, um pouco mais experiente, né? Mas foi assim, 2 momentos maravilhosos que não tem como esquecer. O momento que eu conversou com o Tarcísio e o momento da abertura do evento. Foi uma coisa assim maravilhosa. Então já dá seus pulos, porque dezembro tem as missas de agradecimento, de ação de graça da rádio, e o ano que vem a transmissão de 40 anos, a caminhada da ressurreição, o porquê que nós existimos até hoje. Eu queria só terminar falando o seguinte, né? Claro, eu quero agradecer imensamente, assim, a parceria, porque assim, na hora que a gente tá assim, sozinho, todos que batem nas nossas costas e falam que são amigos, eles desaparecem. É verdade. Então, graças a Deus, assim, eu não posso falar que os meus amigos eu escolho no dedo, porque não dá. Porque eu tenho amigos de verdade que são fora dos 5 dedos. Então tem o Roberto, tem você, tem o Carlos, entendeu? Tem o próprio Galés, nós temos as nossas divergências, mas não deixou de ser uma pessoa que estava ali junto com a gente, né? Então, eu tenho pessoas maravilhosas hoje ao nosso lado que entendem, compreendem e estão junto com a gente. Eu tenho orgulho de ter formado algumas pessoas, né? E tenho orgulho de ser formado e sendo moldado por algumas pessoas, né? A gente não vai deixar de falar, estamos falando de política também, e eu achava que eu sabia de fazer política, porque me davam equipes na mão, eu gerenciava, não, hoje eu faço política, hoje eu estou aprendendo a fazer política, e tenho um dos melhores professores aqui do meu lado. Né? Legal. E este ano, quando o Tarcísio adentrou já como governador do Abraça São Paulo, ele já me viu e já falou, ó, beleza. Falei, posso conversar com o senhor nessa aí? E é o áudio que eu te mandei lá, fizemos um áudio, fizemos uma sonora e fizemos um vídeo. Ele fez questão de gravar um vídeo pra gente no Abraço de São Paulo, que tá na mão do Carlos, lá o Carlos tá editando. Então, é assim, é providência. Uma grande amiga minha, uma grande irmã minha fala assim, Deus não te dá o bom se ele te deu o melhor, entendeu? Então ele não vai te dar um cobertorzinho ralé, ele vai te dar um puta do edredom para cobrir você no frio e nas consequências. Então eu quero agradecer o Klein, quero agradecer o Carlos, quero agradecer aos ouvintes, né? Os teleouvintes que estão assistindo a gente aqui agora, e dizer que eu estou à disposição para trocar experiência, estou à disposição para ajudar e bola para frente. Vamos crescer muito com a Rádio Conexão Católica, vamos crescer muito politicamente, entendeu? Nós não somos inimigos de ninguém, deixei bem claro isso com o prefeito Ricardo Nunes, eu faço as minhas críticas e quando ele me vê ele já dá risadinha, porque sabe que eu faço críticas com dados, né? Hoje eu não bato mais, não brigo, graças ao São Antônio, o Roberto tá aqui, ó, entendeu?
Mas, então é assim, é dialogar. Então, no diálogo, a gente chega aonde a gente precisa. Não estamos no ideal, porque nós queremos, sabe? Porque Deus vai dar o melhor para a gente. Então, a gente está passando tudo que tem que passar, porque Deus está nos moldando. Então, ninguém é soberbo, ninguém aprende tudo sozinho, entendeu? Eu, nas minhas fases de 47 anos, já caí de avião, parada cardíaca, tive um AVC e aprendo a cada dia, entendeu? Com uma criança de 5 anos ou com um senhor de 199 não, é de 100 anos. De 100 anos eu aprendo. Então, todo dia a gente aprende. Tem dia que a gente cai, tem dia que a gente levanta. Tá bom? Esse meu amigo que está aqui do lado, ele fala assim, eu não... Como é que você fala a questão da depressão? Que você não se dá um dia, né? Eu não dou direito de ter mais de meio-dia. De meio-dia de depressão. Então, o resto tem que trabalhar para pagar as contas. Entendeu? Então é aquilo. Então eu pego esse ensinamento. É uma vez a cada 4 anos só. No caso dele é uma vez a cada 4 anos. Então é assim, eu tive altos e baixos. Nós projetamos um ideal para a Rádio Conexão Católica, não aconteceu dentro do prazo, né? E aquilo me derrubou, junto com o AVC. Quando me deu o AVC, eu falei, pronto, agora a rádio para, né? Agora a rádio para. E não parou por conta do Carlos, não parou por conta da Sandra. Então eles seguraram a rádio para mim no momento que eu mais precisava, entendeu? Então eu dopado na mesa de som, eles estavam ali me dando suporte, e com a misericórdia de Deus, né? Então é isso. Então, fazendo a propaganda aqui antes de eu encerrar minha participação, vai lá, baixa o aplicativo Rádio Conexão Católica. Não quer baixar o aplicativo? Vai lá, radioconexãocatólica.com. Para quem tem iOS, pode buscar os aplicativos de rádio para o sistema iOS, né, da Apple. Então você pode procurar X Rádios, Rádios.net, você encontra a Rádio Conexão Católica, né? E em breve, quero pegar aí a sua como você profetizou aí, vamos virar TV, entendeu? Vamos virar TV. Amém. Nós somos a primeira web rádio reconhecida pela Igreja Católica, pelo Dom Manuel Parra do Carral, que agora é nosso bispo emérito, que hoje agora está no Algacir, ao comando da nossa diocese, mas nenhuma rádio. As outras rádios já eram rádios regulares, FM, como a Rádio América, Rádio 9, reconhecidas pela Igreja Católica. Dom Odilo também nos reconheceu, o arcebispo de São Paulo, né? Então não somos qualquer coisa, né? Nós somos parceiros da Canção Nova na cidade de São Paulo, sou voluntário da Canção Nova Missão de São Paulo, né? Então nós estamos crescendo na evangelização, entendeu? Então muito me surpreende quando de repente, há 6 anos atrás, liga um cara de Ponta Grossa, Paraná, querendo anunciar, porque todo mundo vai lá na Rádio Conexão Católica em Ponta Grossa, Paraná. Eu nunca coloquei o pé lá. Mas Deus nos leva a evangelizar aonde precisa. Então nós evangelizamos como? Né? Nós fomos criticados, né, Carlos? Uma rádio católica, como é que pode ter uma rádio católica falando dos problemas do transporte coletivo, falando com o subprefeito? Nós evangelizamos. Falamos de futebol, falamos de filmes antigos. Esse é o católico. Esse é o católico. Então nós temos a Hora da Misericórdia, nós temos as missas do Padre PH, nós temos o ofício de Nossa Senhora, toda a programação é com músicas católicas, com compositores católicos, né? Então nós lançamos músicos católicos, então nós temos esse trabalho de evangelização, mas ao mesmo tempo nós temos que entreter. Então eu peguei o norte da TV Aparecida, por exemplo. Ela é uma TV católica que tem a sua programação católica, mas tem lá um programa para dona de casa cozinhar, tem que ter, entendeu? E a gente fazia o Fantime Notícias, o Roberto participou algumas vezes, né, Roberto? E uma senhora uma vez escreveu uma carta lá de Minas Gerais, ela mandou uma carta, chegou uma carta lá na rádio, dizendo que ela glorificava o nosso programa. Por quê? O marido dela não ia na igreja há 20 anos, mas a gente fazia o Fantime falando besteira no Fantime, brincando, fazendo brincadeira. Era uma roda de bar sem cerveja, né? Que a gente tomava água e café no estúdio. E sempre a gente falava da missa. Olha, não deixa de ir à missa. Olha o terço dos homens.
Roberto participou esses dias, né, Roberto? O Terço dos Homens é um dos movimentos que mais cresce na Igreja Católica. Sim. E esse senhor, ele começou a voltar para a igreja, hoje participa do Terço dos Homens, lá na cidade da região metropolitana de Belo Horizonte, que eu não me lembro o nome agora, Contagem, se eu não me engano. E hoje ele voltou para a igreja porque ele ouviu o Fantine, ele se identificou com pessoas que podem lá tomar a sua cervejinha lá, mas moderadamente, entendeu? Que ele pode jogar um futebol, ele pode assistir um futebol e ele pode louvar a Deus, entendeu? Porque o que colocaram na cabeça das pessoas você é católico ou é protestante, você morreu para a vida. Lógico, nós temos esse discernimento que morrer para mim, para criar, morrer para mim. Você morre pro pecado. Pro pecado, né? Então tem uma música dizendo que morrer para mim é lucro, entendeu? Porque assim, você morre pro pecado, mas você está se aprontando para a vida eterna. Então nós trouxemos muita gente fora da igreja. Então, porque assim, eu não preciso evangelizar, ou o Roberto precisa evangelizar para quem está dentro da igreja. Nós temos que evangelizar para quem está fora. Quem está fora, nós temos que trazer. Então, essa é a característica da Rádio Conexão Católica. E as pessoas hoje entenderam. Por quê? Chegamos a ter 13 afiliadas. Uma delas, FM da Bahia. Né? E ainda nós continuamos com a rede. Hoje diminuímos, temos 4 rádios junto com a gente em rede. Né? E a rádio, a mais nova é a rádio do Padre PH, a Rádio Santa Rita de Cássia. E ela adotou o mesmo estilo de trabalho da Conexão Católica, porque deu certo. Então, é isso. É evangelizar, é trabalhar. A gente sabe que nada vem de graça, né? Então, no meio de comunicação, eu uso as palavras do Silvio Santos, tá? Eu uso assim. O Silvio Santos diz que ele nunca quis ser dono de estação de televisão. Ele acabou sendo por conta da circunstância, porque as pessoas não davam oportunidade dele continuar os programas dele. Hoje ele tem uma rede, e a terceira maior rede de televisão no Brasil, tá? É a 4ª na América Latina e a 7ª no mundo, entendeu? Eu não nasci eu não quis ser dono de rádio ou de sistema de comunicação, mas por conta do pessoal não nos dar o direito de falar da nossa diocese, isso acabou Deus colocando nas nossas mãos e estamos aqui até hoje. Ele deu a missão dada é missão cumprida. E vamos lá até o final da vida. A diferença é que o Aurélio vai embora e o trabalho vai ficar e vai ser continuado. Porque agora nós temos CEO. Nós temos o superintendente, entendeu? Então, assim, não me prolongando muito, eu gostaria de já me despedir de vocês, né? Deu mais de 1 hora de entrevista, a gente estava com 1h20 já. Então, assim, eu quero agradecer, Klein. Quero agradecer o Carlos, quero agradecer o Roberto aqui também, porque ele está me dando suporte técnico hoje, é o Roberto pro meu celular. Hoje, graças ao Roberto, aconteceu, senão... O meu celular apagou. Então, hoje, assim, vou agradecer como a gente faz na rádio, tá? Então, com imagens do Carlos, né, trabalhos técnicos do Roberto Pires, né, apresentação de Fábio Klein, Aurélio Batista, para a rádio, para bate-papo com Klein. Valeu. Carlão, suas considerações finais, meu amigo. Bom, primeiro eu tenho que respirar fundo, né? E foi difícil me conter aqui, porque são muitos ensinamentos que foram passados e eu sempre vou ser grato por tudo isso. E eu nunca vou deixar de falar. Se nós estamos aqui fazendo esse bate-papo gostoso, um negócio bem descontraído, porque tenho o suporte que me foi me dado através desse homem. Então eu quero agradecer muito toda a transmissão de conhecimento que ele me deu, todas as experiências que eu tenho, que eu coloco em prática hoje, todos os ensinamentos, e pode ter certeza, se não fosse pelo teu auxílio, talvez eu nem teria chegado aqui em colocar esse projeto em prática, né? Porque é um projeto que a gente planejou com tanto amor, com tanto carinho, né? E até o Klein se surpreendeu, porque ele estava propondo um outro formato totalmente diferente. Verdade. E até é engraçado que ele comentou um negócio aqui nos bastidores, que desde quando a gente começou a fazer esse programa, nesse programa nós não tivemos nenhum problema técnico. A máquina dele funcionou de boa,
numa harmonia maravilhosa. Nos outros programas ele já teve problema técnico, a máquina parava de funcionar do nada, e o nosso programa é tão abençoado que a gente não tem esses problemas técnicos. Então isso é uma prova também divina, vamos dizer assim, por que não, de que o nosso trabalho está dando certo, de que a gente está fazendo a coisa certa, de que a gente está usando os meios corretos, fazendo da forma justa, da forma como tem que ser. Então, Aurélio, todo o conhecimento que eu tenho hoje eu devo muito a você. Eu serei eternamente grato, e volto a te dizer, o nosso trabalho junto à Conexão Católica não acabou, tá? Pode ter certeza que a gente vai continuar o trabalho junto, de uma forma um pouco diferente, não mais da forma que eu gostaria que fosse, entendeu? Pelas razões do trabalho, mas você pode ter certeza que a parceria não acabou, ela continua, e pode ter certeza, na primeira oportunidade que eu puder, estarei pessoalmente na rádio para prestigiar o trabalho que vocês estão fazendo, um trabalho maravilhoso, tá? E eu sinto que você faz o trabalho com amor, você faz o trabalho com dedicação. Eu tive a oportunidade de estar do seu lado dentro do estúdio, sentir a atmosfera, o cuidado que você tem, o zelo que você tem na produção de todos os programas que eram feitos na rádio, né? Mesmo os apresentadores que faziam à distância, eu achei que isso era quase impossível. Estamos nós aqui a prova de que dá para fazer as coisas à distância, né? E nós tivemos apresentadores que faziam a transmissão dos programas online, de longe, não estava nem do nosso lado. E fluiu de uma forma assim maravilhosa, entendeu? Então, muito obrigado a você. Você não sabe a grande satisfação que está me dando fazer esse programa hoje, porque um dos programas que eu queria fazer era exatamente com a tua presença aqui, e isso está sendo realizado hoje. E eu espero que a gente possa voltar a fazer outras edições do programa com a sua participação. E é como eu falei, cara, a parceria com a Rádio Conexão Católica não acabou. Ela vai continuar. Deus vai preparar um melhor momento para que a gente possa estar de novo em estúdio, estar batendo papo, discutindo as pautas, enfim, fazendo aquela coisa gostosa de bastidores que a gente adora fazer, e eu sei que você gosta também, que a gente passava horas e horas, e muita gente não sabe, mas mesmo depois que a transmissão de rádio acabava, a gente estava lá, virando a noite, conversando, tomando um refrigerante, comendo uma fatia de pizza, e estavam debatendo as coisas. E assim, a gente estava fazendo milhares de coisas, debatendo pauta, fazendo banner para a rádio, fazendo as propagandas da rádio. Gente, era um ambiente, uma atmosfera maravilhosa, da qual eu sinto muito saudade, e eu espero realmente que um dia a gente volte a trabalhar junto em estúdio, e volte a ter aquela atmosfera maravilhosa que sempre teve. Eu não posso dizer que em nenhum momento teve um tempo ruim, em que eu estivesse dentro do estúdio da rádio e falar, não, me arrependi de ter vindo. Não. Todas as vezes que eu estive lá, eu sempre fui bem recebido, sempre fui bem tratado, e sempre a gente conseguiu ter frutos de trabalhos maravilhosos. E eu tenho certeza que o futuro da Rádio Conexão Católica está firme, forte, e eu sei que a gente vai conquistar grandes coisas nessa parceria. Então, muito obrigado a você. Esse programa a gente faz em tua homenagem. É um prazer ter tido a sua presença aqui no nosso programa, e pode ter certeza que não faltarão outras oportunidades. Sempre que tiver novas novidades, traga para a gente, por favor. Você tem uma cadeira cativa aqui com a gente, as portas vão estar sempre abertas para você. Então, do fundo do meu coração, muito obrigado por tudo, meu irmão. Pode ter certeza que dos irmãos a gente não vai esquecer nunca, e você é um deles. Obrigado. Verdade. Eu querendo aproveitar o gancho que o Carlão acabou de falar do computador, hoje eu tive mais uma experiência. A luz aqui em casa piscou, e esse computador é velhinho, e a gente, quando era com outra programação, ele, dava muito problema. Até comentei com a minha namorada hoje, que quando a coisa é tão gostosa, um negócio mais leve, como está acontecendo, até o equipamento está ajudando. A luz piscou, eu falei, nossa, vou ter que refazer tudo de novo, e tal. Liguei o computador de novo, estava aqui, ó, como se nada tivesse acontecido. Ficou numa boa, computador prontinho e tal. Falei, ó, aí comentei com a minha namorada, falei, olha só, aconteceu isso e isso, Mari. E até o próprio computador aceitou, né? E eu queria agradecer ao Aurélio por ter aceito o nosso convite. Roberto, também obrigado por fazer a parte técnica e ajudar ali, porque se não fosse, eu não ia poder participar. Ouvi muito falar de você, quero te conhecer pessoalmente para a gente conversar, porque a gente tem bastante coisa para conversar, né? Carlão, sem palavras, obrigado pela participação também. Deixa eu só fazer um adendo. Roberto Pires, queremos você aqui, hein? Queremos você aqui, viu? Pode marcar. Nosso próximo convidado. Pode marcar. Pode marcar.
O Carlos, só fazer um adendo para a gente encerrar. Um dos trabalhos que eu fiz foi de divulgação também da associação comercial. Eu tinha que visitar algumas lojas, eu fiz uma frente de trabalho, mas o Galese e o Carlos. E era engraçado, né? Vamos parar para almoçar? Não, vamos entregar as revistas. Aí, Carlos, você não quer descansar? Não, Aurélio, missão dada é missão cumprida. Né? E o Carlos ensinava o Carlos a entrar nas lojas, pegar o contato falar da associação. E ele, daqui a pouco, ele estava falando da associação comercial como se fosse da associação comercial. Né? Isso é bom. Quando eles estavam entregando as revistas, eles estavam me ajudando também, porque o Carlos foi uma das pessoas que falou assim: Aurélio, o que você precisa? Cara, eu estou tendo isso, mas eu preciso fazer, mas isso aqui é uma coisa. É uma coisa que é além da rádio, mas faz parte do processo do trabalho. Mas não, ali, então, é parceiro. Eu sei que ali são parceiros. Mas posso falar uma coisa para vocês? Rapidinho, que a bateria também já está acabando aqui. É assim, sobre a questão do que eu sempre falo para o Carlos e digo para você, claro. Olha, reze. Certo? Quando eu aprendi a rezar de verdade, orar, colocar o jeito. Eu falo uma coisa, o pessoal não acredita, mas todos os dias, 3 da manhã, eu rezo o terço da misericórdia. Todos os dias, 3 da manhã. Né? E domingo, de sábado para domingo, teve uma chuva danada. Eu estava em Cachoeira Paulista e começou uma ventania danada. E eu rezando pelos meus problemas, pelos meus amigos, né? E entregando todos os meus problemas e também agradecendo. Também não é só entregar os problemas, temos que agradecer a Deus. De repente a chuva parou. E o vento também parou. Então aquele negócio, né? Depois da tempestade vem a bonança. E não pare de rezar. São pessoas abençoadas, já falei que vocês são pessoas abençoadas. E graças a Deus, Deus só coloca pessoas maravilhosas no meu caminho e abençoadas. Né? Olha o Galésio, por exemplo, que era um ogrinho. Hoje ele vai à missa. Consegue imaginar o Galésio? Olha o Aurélio, que era um ogro também, agora tá bem na comunicação. Verdade. É uma coisa que eu não gostava. Meu negócio é atrás das câmeras. Mas é isso. Gente, Deus abençoe vocês. Amém. Obrigado. Imensamente. Eu não vou me despedir, não, porque eu já me despedi, mas eu quero agradecer aos ouvintes do Bate-Papo com o Klein. Acompanhem, prestigiem, deem seu like, sabe? Ative as notificações, prestigie. Não fique atrás desses influencers que estão aqui para te enganar, para que só querem saber de like ou comprando. Não, observa conteúdo de verdade. Tem muita coisa na internet que engana, mas tem muita coisa na internet que é boa. Então, Bate-Papo com o Klein, como outros amigos estão fazendo outros podcasts ou programas, acompanhem, prestigiem, porque sem isso eles não conseguem ficar no ar sem apoio financeiro, sem um patrocínio, entendeu? Sem doações. Ajudem, prestigiem, entendeu? Sem isso, a Rádio Conexão Católica não estaria no ar. Tá bom? Grande abraço. Divulga de novo a rádio. Como é que faz para encontrar a rádio, o site? Divulga, por favor. radioconexãocatólica.com, tá? O aplicativo, por enquanto, é só para Android. Você baixa o aplicativo na sua loja, Rádio Conexão Católica. Para quem tem iOS, pode entrar no CX Rádios, Rádios Nets, todos esses aplicativos que tem multiplataformas de rádio, você digita Rádio Conexão Católica, aparece lá. No Google, quando você digita Rádio Conexão Católica, aparece lá a cara do Carlos, aparece a minha, do Galésio, do Roberto, entendeu? A eu esqueci o nome dela. Da Maria. Da Gabi. Da Gabi. Tá? Da Sandra. Da Sandra, entendeu? Então, vamos lá. Prestigiem a gente lá. Entrem no YouTube da Rádio Conexão Católica, Rádio Conexão Católica, Rádio Conexão Católica, e no Instagram, Rádio Conexão Católica, tá bom? Só mais um adendo. Também, aproveita. A Rádio Conexão Católica também está no YouTube, com bastante reportagens interessantes. Entrem lá no canal, tem bastante reportagem que a gente está fazendo com amor e carinho. Toda sexta-feira. Isso, deixando à disposição de vocês. Então nos prestigiem lá também no YouTube, na Rádio Conexão Católica, tá bom? Tem sempre reportagens novas que a gente está tendo um trabalho, maior carinho, maior dedicação em fazer e trazer o melhor para vocês. Então não esqueça de curtir a gente lá também. E já vou dar um coisa aqui, tá? A gente vai visitar a Rádio América, que é Canção Nova em breve. E da hora.
Aí sim. Bom, senhores, eu agradeço. Aurélio, mais uma vez agradeço por ter aceito o convite. Roberto, agradeço pelo suporte. Quero conhecê-lo pessoalmente. Vim aqui no nosso bate-papo para a gente conversar. Carlos, também agradeço pela parceria de sempre e tal. E agradeço a vocês que estão nos acompanhando, participando dessa live aqui. E conto com a presença de vocês na próxima terça-feira. Essa vez eu não vou dar nenhum spoiler. Essa próxima semana também teremos um convidado muito bacana. Senhores, tenham uma ótima semana abençoada e até a próxima terça-feira com mais um bate-papo com o Klein. Boa noite a todos, amigos. Obrigado. Curta, participe do bate-papo com Klein, enviando suas perguntas aos nossos convidados.